Bem-vindos a esta que é a terceira sessão do Archi Summit Tour, um projeto que, no seguimento da missão do Archi Summit, se estende ao formato digital. O Archi Summit é um evento anual que promove o debate sobre a arquitetura a partir de conferências de arquitetos nacionais e internacionais que se juntam em Portugal, nas cidades de Lisboa e Porto, para apresentar projetos e discutir ideias. O Archi Summit Tour, desenvolvido em parceria com a Talkie-Walkie, promove o conhecimento sobre a arquitetura através de uma tour virtual para um edifício relevante em conversa com o arquiteto autor do projeto. Nesta sessão, encontramos-nos no Centro de Artes de Águeda, um edifício central, fora daqueles que são os centros nacionais. Este pequeno milagre, como lhe chama a dupla de arquitetos André, composta pelos arquitetos Bruno André e Francisco Salgado Ré, é fruto, mais do que tudo, de uma circunstância específica nacional e é um testemunho do que pode a arquitetura enquanto catalisadora de oportunidades. O meu nome é Luís Fernandes e convido-vos a juntarem-se a esta conversa em que as estratégias criativas se revelam numa arquitetura que é potenciadora de programas, usos e, afinal, cidade. Bem, então estamos aqui no Centro de Artes de Águeda, o CAA, um projeto de Francisco Salgado Ré e Bruno André, da dupla André, dupla de arquitetos, responsável por este projeto. Uma dupla que no fundo se formou em 2008, no seguimento de uma colaboração que vinha já desde os tempos de faculdade e que no fundo vai tendo a sua continuidade até à formação do ateliê. E que tem também cada um percursos individuais. O Bruno trabalhou com o Carlos Castanheira, o Francisco tem um percurso mais pluridisciplinar que toca o design, a gastronomia, que no fundo aqui se junta também, traz aí essa especiaria ao ateliê, que depois tem esta vocação de encarar a arquitetura como uma estratégia criativa. Aliás, vocês definem-se em certa medida como técnicos criativos. E aqui claramente transpuseram essa estratégia para aquilo que é o Centro de Artes de Águeda, um projeto por encomenda pública, resultado de um concurso que ganharam em primeiro lugar em 2010 e que foi construído e que foi concluído em 2016 e 2017. Um centro de artes para uma situação periurbana, fora dos grandes centros, e que ainda assim tem uma escala bastante singular. O edifício, no fundo, como é que foi esta aproximação? O que é que vos moveu a quererem fazer, em primeiro lugar, a quererem dar a resposta a este programa? Ora bem, antes de mais, obrigado pelo convite. É bom estar aqui e poder falar disto e da arquitetura, que é tão importante. Nós, desde sempre, trabalhamos com concursos. É muito a nossa praia, onde nos sentimos confortáveis. E desde os nossos tempos de faculdade, ainda até hoje, numa escala completamente diferente, fomos abordando vários concursos. Isto porque é um lugar onde sentimos a liberdade, o desprendimento, para poder ser criativos e de facto dar a melhor resposta a determinado programa. Gostamos do lado competitivo também da coisa, e isso dá-nos também experiência para outro tipo de atividades profissionais. E fomos, ao longo dos anos, tendo bastante sucesso na resposta aos concursos, desenvolvendo um método próprio também de abordagem, na construção de uma resposta, não tanto uma linguagem, porque é uma adaptação ao contexto, e o CAA vem no seguimento desse percurso. Nesse momento específico, Portugal estava numa crise muito complicada, e é de louvar o mérito de ter sido feito esse concurso numa altura onde a cultura se calhar não era tão alavancada. E nós sentimos uma ambição em dar resposta. O edifício, o próprio programa, também ele, era bastante ambicioso
tanto pela geografia e pelo local, porque estamos fora de um centro urbano, e em termos de escala e em termos de projeção, o edifício já ambicionava muita coisa. E nós quisemos acompanhar isso. O que não acompanhou, certamente, exatamente pelo período onde estávamos, era a questão orçamental. E esse foi um desafio para nós muito grande, conseguir dar resposta, uma resposta capaz, e agora, passado este tempo, conseguir ver que o edifício consegue resistir ao tempo e preservar-se. É um edifício que para nós, e esse foi uma grande motivação, para nós não era só a resposta íntegra àquele programa, mas o que é que ele poderia dar à cidade e como é que poderia levar Águeda. Mais uma vez, estamos fora de um grande centro urbano, é preciso pensar as coisas de uma perspectiva diferente. Temos de dar resposta a públicos locais, mas também temos de conseguir atrair públicos de fora. E acho que o edifício, também com uma boa programação e um bom acompanhamento, ao longo dos anos conseguiu cumprir. Não, e realmente pensando nessa questão do programa e no fundo e no seu próprio contexto, inevitavelmente este espaço, ou seja, começando esta visita pelo exterior, este será talvez o primeiro momento das decisões de projeto em que o edifício se afasta e que cria uma praça que tem um potencial de uso. Aliás, conseguimos até ver algumas marcas, eventualmente de skaters, de bicicletas, ou seja, há uma ocupação deste espaço e há uma ocupação deste espaço que se reflete no desenho do edifício também, ou seja, este espaço também é desenhado e é desenhado no seguimento da vossa ideia para aquilo que é o CAA, ou seja, há uma espécie de continuidade. Ao nível do piso térreo há uma espécie de transparência do edifício que se consegue ver praticamente ao nível de todo o piso, ao nível de todo o piso da entrada, e depois onde se quase que poisa, mas no fundo levita uma caixa de betão, que, voltando também a essa questão e no fundo isto são quase duas perguntas numa só, ou seja, esta dimensão do espaço público, mas também esta ideia das materialidades e de uma resposta e uma reflexão sobre essa ideia de longevidade. Como é que os edifícios se mantêm? Como é que, num contexto que, como referiste, relativamente adverso do ponto de vista económico, se tomam decisões sobre o projeto que fazem com que ele tenha efetivamente uma duração e uma capacidade de se sustentar. A palavra-chave é que as coisas sejam relevantes e sejam consequentes. E o gesto é a consequência. Esta praça não funciona por si, o edifício não funciona por si, as coisas têm impacto umas nas outras. O edifício foi concebido como um abraço à cidade e conseguimos ver isto aqui. Ele de facto abre-se, ele convida públicos. A praça não estava em programa de concurso, a praça é uma sugestão. E é uma sugestão que para nós é importante que os edifícios ofereçam alguma coisa e propiciem alguma coisa e sejam um palco de acontecimentos. O palco de acontecimentos faz todo sentido num edifício que é altamente performativo e vai receber esses acontecimentos. Esta praça é exatamente isso, é um lugar social. É um lugar, é o primeiro espaço vazio, não só de onde se pode observar o edifício, mas onde o edifício pode acolher. É um espaço de acontecimentos, é um espaço onde podem acontecer concertos, é um espaço de passagem, é um espaço de descanso, é um espaço de namoro, é um espaço onde existe vida e que depois faz a ligação ao edifício. Como disseste, todo o embasamento é em vidro e é transparente e vem nesse mote conceptual de que seja permeável. A caixa de betão, por uma questão programática, mais uma vez, e funcional, é encerrada porque o seu programa assim o dita. Temos uma sala de exposições com ambiente controlado, temos um auditório com ambiente controlado, temos um serviço educativo e uma sala de ensaios com ambiente controlado. Portanto, todo esse programa levita e é encerrado sobre um piso térreo contínuo e transparente que faz acolher as pessoas. As pessoas que chegam num primeiro momento, um núcleo central e que daí se revela a expansão do edifício, que é muito simples.
está localizado, esse núcleo está exatamente no coração, onde se divide em 3 braços, onde tem o programa principal, que é o auditório, que é a sala de exposições, o café-concerto e alguns serviços de apoio. Em planta é também muito simples, porque ia dizer um X, é um Y, em planta, de onde se consegue perceber e é muito inteligível essa divisão do programa. Sim, há uma ideia quase, ou seja, há uma correspondência muito clara entre programa e o desenho, e, portanto, acaba por ser, em certa medida, quase esquemática a composição do edifício, no melhor dos sentidos que se pode imaginar, porque é um exercício, não diria de subtração, mas de elementaridade, ou de essencialidade. E eu acho que isso funciona e que se percebe muito bem no edifício. Como disseste, tem esse núcleo que depois expande para cada uma das suas subdivisões programáticas, mas essas subdivisões são claras, os acessos também são claros, são sempre pelas pontas destas caixas que existem interiormente. E isso funciona particularmente bem. Depois também há aqui uma questão muito engraçada, até sobre esta ideia de longevidade e da relação. Aliás, estamos aqui, é este regresso teu ao edifício enquanto autor, mas na verdade há um acompanhamento. E que bom vê-lo também preservado. E que bom vê-lo, há um acompanhamento também, porque no fundo vocês acompanharam não só o processo, evidentemente, de construção, têm acompanhado em certa medida também porque fizeram o exercício de pensar uma espécie de do que é que poderia ser a programação, e portanto há essa relação com esse aspecto também, mas no fundo também com a comunicação, que no fundo também é vossa. Há todo um lado performativo e de como o edifício interage, e isso vai-se revelando em pequenos apontamentos. Aqui existia, por exemplo, uma antiga fábrica de cerâmica, de onde subsiste uma chaminé que cá está. É uma chaminé frágil, que nós não sabíamos se iria aguentar ou não e qual será a intemporalidade desse objeto. E daí conseguimos ter um imprint dessa memória no próprio edifício que lhe dará mais alguma vida. Há alguns momentos, alguns gestos que fazem parte de como o edifício interage e comunica. Da nossa parte, nós, enquanto estrategas e técnicos criativos, ficamos também com o trabalho que muito gozo nos dá de pensar o architectural branding do edifício. Não só a comunicação interna dos espaços, mas também a identidade gráfica que caracteriza o edifício, e ela vem na sequência daquilo que ele é e daquilo que ele pode representar. É uma identidade modular, é uma identidade construtiva, ou seja, não há nunca só um único logotipo, é como uma peça de teatro, é como um palco, ele vai sendo construído ao longo do tempo. Bem, este espaço, que é no fundo o grande core, o centro o centro deste centro, não é? É o centro do centro, o verdadeiro núcleo. Depois de termos entrado aqui no Centro de Artes de Águeda e de termos percebido o edifício um bocadinho de fora, realmente ao entrar aqui dentro do edifício conseguimos perceber que é a partir daqui que o edifício se distribui. A forma é mais clara a partir deste momento. Este, no fundo, é o espaço de distribuição, mas que também é um espaço que tem em si um caráter performático. Esta escada, apesar de haver uma certa simplicidade no desenho do edifício no seu todo, mesmo no interior, a escada, enquanto elemento, tem essa suavidade e esse potencial de performance, e é claramente uma intenção do desenho, mas é engraçado que seja o núcleo a partir do qual depois realmente se distribui o projeto. Portanto, é o núcleo central. O núcleo, acho que é a palavra-chave deste espaço, é o espaço de acolhimento, que tem uma importância capital na definição de que é o resto do edifício. Tem a importância não só de uma forma distributiva, que articula racionalmente todos os espaços nesse tal núcleo do core central,
também de uma racionalidade em termos de recursos de gestão, que assim conseguimos concentrar os próprios recursos humanos num único espaço. É onde conseguimos perceber no interior o reflexo destes braços e destas caixas e conseguimos trazer esse impacto também cá para dentro, o que torna a perceptibilidade do espaço muito mais fácil, e é onde conseguimos ter a liberdade para fazer um gesto diferente. E neste caso esta escada que se tornou o símbolo do edifício, que é um momento escultórico e que o atravessa e que dá ligação a ambos os pisos. Não, e é curioso porque, no fundo, ao fazermos a entrada no edifício, é quase o primeiro momento mais chamativo e, apesar de tudo, o edifício tem uma certa simplicidade no seu desenho, que ganha aqui uma outra dimensão, mas a verdade é que depois também há esse caráter em outros momentos do edifício, embora este seja talvez esse mais representativo, mais simbólico e mais representativo, porque é no fundo também esse centro. E não deixa de ser curioso esta ideia de haver um atravessamento horizontal do edifício, especialmente ao nível do piso térreo, portanto em que ele é transparente, e aqui esta espécie de verticalidade. Em que ele é em certa medida transparente também, porque no fundo estamos por baixo de uma claraboia, portanto há aqui uma espécie de junção de dois eixos que definem realmente o cruzamento verdadeiro do edifício, um cruzamento programático, um cruzamento simbólico, e isso é muito bonito de se experienciar. E a escada tem exatamente esse reflexo e que depois concretiza na claraboia, que tem exatamente a mesma geometria circular em planta do desenho da escada, que não acontece só aqui. O edifício é perforado em vários pontos, que vai alimentando zenitalmente de luz os espaços, a sala de exposições e outros, mas alimenta também de luz e dá este brilho natural ao coração do edifício. E estas claraboias que vão acontecendo cruzam verticalmente o edifício todo e conseguimos ver isto, quer no resto do chão, quer no primeiro piso. E há uma ideia interessante também, que no fundo há aqui sempre um cruzamento que se calhar também vem, calculo eu, dessa estratégia de simplicidade ou de minimalismo em certa medida. De minimalismo não no sentido formalista, mas depuração pela depuração. Não é? Exato, mas no sentido de uma clarificação programática que depois realmente é inteligível muito... no espaço. Sim, exatamente. E portanto temos a leitura destas caixas, tanto no piso de entrada como aqui no fundo, neste ponto, conseguimos ver os dois pisos. E, nós portanto, estamos exatamente a meio e no coração do edifício. Estamos a meio do coração. E a partir deste ponto realmente conseguem-se perceber estas caixas que denunciam completamente o programa. E isso é muito interessante e reflete-se materialmente também neste jogo quase de chiaro-escuro. Sim, de chiaro-escuro, cheio de vazio, e nós estamos no vazio de onde conseguimos perceber para onde é que o programa se projeta. Nós projetamos o programa e o programa projeta-se aqui. Sem dúvida. Outra das caixas do Centro de Artes é agora o espaço expositivo e hoje com uma curiosidade, que é, na verdade, ele foi desenhado como um espaço amplo, precisamente para acomodar o máximo de possibilidades para um espaço deste género, para uma sala de exposições. Hoje, pela primeira vez, estamos a vê-lo fragmentado e, portanto, diferente daquilo... Diferente, mas no fundo indo ao encontro precisamente daquilo que se esperava. Exato, que ele previa. Mas é efetivamente um espaço que no fundo se quis, tal como grande parte do edifício, flexível. Flexível, em open space, ele está preparado, aliás, há uma geometria nos tetos que indiciam a possibilidade de divisionamento.
É uma sala de exposições multidisciplinar, onde conseguimos ter a presença de luz zenital, que era muito importante para nós, pela qualificação do espaço, mas também por ter essa possibilidade que não encontramos tantas vezes nos espaços de exposição. Também por uma questão de sustentabilidade, a presença de luz natural era muito importante para nós. Conseguimos fazê-lo com os tais círculos que já vimos noutros espaços do edifício, nomeadamente no núcleo central. Eles aparecem aqui a inundar e a banhar este espaço de luz. Não, e é curioso, num espaço como este, ponto número 1, a escala, não é? Porque é realmente uma sala bastante ampla. E, portanto, essa sala bastante ampla, no fundo, da vossa parte, parece-me que também quis acomodar esta diferença programática que pode existir numa sala de exposições de um centro de artes num município como Águeda, que no fundo é, para todos os efeitos, não o Porto ou Lisboa, ou seja, um grande centro urbano, uma cidade do interior e que, portanto, tanto pode ter grandes exposições de itinerâncias, de encomendas que possam eventualmente ser feitas, mas que também tem de acomodar um programa muito mais local, eventualmente até etnográfico, e um outro género de exposição, não é? De objetos expositivos. E isto faz-me lembrar um pouco também aquela ideia de uma história que eu ouvi sobre o Museu dos Coches, em que, no fundo, o Paulo Mendes, o Paulo Mendes da Rocha, agora quase que não saía, o Paulo Mendes da Rocha, ao desenhar o Museu dos Coches em Lisboa, previu que talvez o interesse sobre os coches pudesse ser relativo. E que, portanto, desenhar um edifício completamente vocacionado para um programa tão restritivo que lhe pareceria algo difícil. E que, por isso, no fundo, acabou por desenhar um hangar, onde as potencialidades são quase infinitas. É um bocado o que isto é. É uma tela em branco, é uma página em branco, porque é branco, e branco é a neutralidade que depois permite ser ocupado com cor e com a expressão de quem legitimamente a arte faz, mas dotá-lo das condições espaciais para que isso tudo possa acontecer. E essa imprevisibilidade programática e esse espectro tão lato de tipo de arte que possa acontecer aqui tenha lugar para existir. O pé direito é bastante alto, é mesmo muito alto, e isto vemos em museus e em espaços expositivos de uma outra escala e em situações urbanas menos similares à Águeda. E isto permite também atrair públicos, atrair tipos de exposições e dar essa flexibilidade e essa projeção ao edifício, como é o resto do programa, também pensado nessa pluridisciplinaridade. Claro, e no fundo há aqui ou seja, este grande hangar, ou esta grande sala, este grande espaço muito em aberto, que tem elementos muito pontuais, que é a caixa de saída de emergência, mas que não deixa de ter uma presença até, mais uma vez, um pouco cenográfica. A existir, vamos qualificá-la assim. Exatamente. Mas essa espécie de despojo do desenho, não mais uma vez como elementaridade, mas como uma opção do projeto, também é, em certa medida, também vai de encontro a uma ideia de economia, que é, no fundo, um fator constante neste projeto. E isso é interessante também de se perceber como é que, no fundo, se pode qualificar um espaço com muito pouco. As dificuldades orçamentais foram, de facto, muito grandes. Estávamos a passar por um período muito particular da história portuguesa, na ressaca de uma grande crise, e o que tínhamos disponível para fazer um programa deste género era muito pouco. Ou seja, este edifício feito com um orçamento que havia na altura só podia ser feito naquela altura.
Uns anos antes teria custado muito mais, hoje em dia teria custado muitíssimo mais. E isso obriga a que os projetistas, e digo projetistas no seu todo, não são os arquitetos, é uma equipa imensa, a ter de fazer uma ginástica muito maior para tornar as coisas possíveis. E às vezes fazer impossíveis. Este edifício no seu todo é um pequeno milagre. E conseguimos isso através, provavelmente, de mais trabalho, mais esforço e mais criatividade, a tornar as coisas simples, racionais, que depois acontecem com alguma depuração, mas isso sem perder a qualidade do desenho, sem perder a qualidade espacial. É possível fazer mais com menos. Não é possível fazer impossíveis, mas às vezes tocamos essa fronteira. Este espaço poderia ter algumas condições técnicas muito superiores, muito diferentes, mas ele funciona muito bem para aquilo que é. E é expansível. Por exemplo, estas divisórias que foram projetadas, que foram pensadas, é a primeira vez que eu as vejo no espaço. E o espaço tinha condições em projeto para que as coisas pudessem ir acontecendo. Tecnicamente também. E depois é um open space onde vão acontecendo pequeníssimos momentos. Acontece um pátio, acontece a saída de emergência, está oculto um acesso ao acervo no chão e temos projetado no próprio espaço, temos o imprint da chaminé que vimos lá fora e que também, pronto, mais uma vez trouxemos um gesto nosso aqui para dentro. E aqui estamos no Café Concerto, ou seja, bastante evidente no seu nome. Autoexplicativo. Autoexplicativo. Café, concerto. Um palco, cadeiras e mesas. E realmente é esta ideia também de uma certa, no seguimento daquilo que é o edifício, de uma certa hibridez programática e como é que esse desenho se vai estendendo não só na relação que o edifício tem com o seu contexto urbano aqui em Águeda, mas depois também como é que isso se revela em cada um dos núcleos programáticos. E aqui isso é efetivamente muito evidente. Este é um ponto de contacto com o público e com os cidadãos provavelmente mais imediato. Poderia ser um ponto de programa secundário, só como uma infraestrutura de apoio a eventos, ou café, concerto, como muitas vezes existe, mas ele consegue ter uma função um bocadinho mais expansiva aqui. Isto porque se abre a praça, porque é mesmo um dos momentos de rosto do edifício, que é convidativo e onde é possível haver eventos e ter esse caráter híbrido, não só de programação, mas também da forma como o edifício comunica com o resto da cidade. No fundo, vai um pouco àquela ideia de se pensar realmente os edifícios como espaços de flexibilidade e espaços de potencialidade, não é? É aquilo que temos vindo a falar de uma forma quase consecutiva sobre este edifício, porque realmente é talvez de um ponto de vista da estratégia, talvez o fio condutor mais claro. Depois, evidentemente, do ponto de vista da forma, isso transparece, por exemplo, naquilo que acabaste de referir, que é esta relação muito direta entre interior e exterior e que aqui é fundamental porque, no fundo, se abrirmos as portas, de repente esta praça também é uma esplanada, de repente... Há uma continuidade espacial. Exatamente, e os concertos podem ser lá fora. Há aqui uma troca muito direta entre este dentro e fora, especialmente e quase unicamente ao nível do piso térreo, onde o edifício é bastante transparente e depois que se lhe encaixa um peso por cima matérico, que é a expressão do betão. Como vimos há bocado, o edifício é uma massa de betão que está aparentemente suspensa, com toda a estrutura oculta, sobre este embasamento de vidro um bocadinho mais recuado. O edifício faz uma proteção
ao público e à gente que chega, e o Café Concerto é exatamente uma extensão dessa permeabilidade e desse convite. As janelas que aqui temos são completamente abertas, são passíveis de serem completamente abertas, e existe essa possibilidade do Café Concerto se estender para a praça e termos concertos de dentro para fora ou de fora para dentro. Exato. No fundo, aqui sempre esta ideia de permeabilidade. E, no fundo, agora estamos aqui naquela que é, em certa medida, o espaço, a pièce de resistência aqui do Centro de Artes de Águeda, do CAA. Este auditório tem em si, para além de ser um espaço particularmente bonito e que funciona muito bem como auditório, como fomos percebendo pelos relatos da equipa e por aquilo que é o feedback que vamos tendo das pessoas, é também, curiosamente, o espaço que mais esforço, o que é inevitável porque parte logo do próprio programa. O auditório é sempre um espaço técnico mais pesado, e isso também se reflete no orçamento, mas reflete-se também na forma, que é uma coisa engraçada, apesar de, no fundo, aqui no edifício termos sempre essa relação muito direta entre programa, forma e a sua expressão. Aqui no auditório, depois este volume que realmente sai e que revela que há aqui uma caixa que engloba um programa muito singular, não é? Tipo, temos esta linha mais ou menos mantida, que era inevitável e que é fruto, no fundo, calculo eu, também de uma certa contingência do programa. Muitas contingências. Mas agora que aqui estamos no auditório, o auditório de facto é o coração deste programa e é um dos grandes motivos pelo que o edifício aconteceu. É ele que alberga não só o programa arquitetónico, mas que dá lugar ao programa cultural, que dá vida ao edifício e o torna intemporal. O nível de exigência técnica deste espaço provavelmente é o mais complexo, mas também o mais desafiante. Acaba por dar forma, porque é consequência dessas exigências. É a exigência de um programa. Temos a torre cénica que se extrude do edifício como uma inevitabilidade, mas que faz um apontamento de exceção que também nos agrada na forma. O desafio foi conseguir criar esta sala, que agora, volvidos passados 5 anos da inauguração, se mantém com uma qualidade praticamente igual ao dia da inauguração. E para mim agora é um prazer voltar e ver este espaço nestas condições, já com a prova do tempo provada, e podermos estar aqui a ter esta conversa. É sempre interessante, no fundo, calculo eu, regressar aos edifícios, que após esse momento, não necessariamente o momento da inauguração, que é, obviamente, essa materialização do sonho, do desenho, não entrando aqui demasiado na poética daquilo que é a profissão, porque no final de contas é uma coisa pragmática, técnica, exatamente. Técnica criativa, não é? Técnica criativa. Ora bem. Mas é interessante que esse regresso, depois, no fundo, também ajuda, em certa medida, a pensar ou a refletir sobre como é que se desenhou este espaço e o que é que se pensou para ele. E aqui no auditório, apesar disso ser verdade praticamente em todo o edifício, aqui no auditório se calhar isso tem uma outra dimensão, que é esta dimensão de uma certa expectativa da potencialidade e do arquiteto, que é uma postura vossa, do ateliê, aparecer também como um estratega. E não necessariamente, ou seja, não como um programador, mas alguém que detecta potencialidades
naquilo que é o próprio desenho do edifício e como é que isso depois se materializa. E eu acho que esse regresso aqui à casa também deve ser interessante nesse aspecto que vocês, no fundo, exploram, não é? Esse lado de estratégia, a nós particularmente, caracteriza-nos e fundamenta muito o nosso trabalho, orienta-nos. Porque nós não projetamos só o edifício, projetamos aquilo que o edifício pode ser. Projetamos as potencialidades do edifício. Somos estrategas e esses técnicos criativos, no sentido em que tentamos cozer todas as variáveis a que nos são apresentadas. Todos os desafios e ambições de todos os intervenientes e todos os players envolvidos no projeto. Inicialmente, desde as ambições políticas que lançaram o projeto, o desafio e o concurso, numa altura bastante difícil, e foi um risco político fazer um edifício cultural e uma obra e uma infraestrutura numa cidade que não é central desta dimensão. Nós temos de cumprir essas metas, cumprir metas técnicas, como é o exemplo agora que aqui estamos do auditório, que é uma sala com 600 e qualquer coisa lugares, não tenho presente, com acústica variável, que é um caso raro em Portugal, com uma torre de cena impecável, hiperfuncional, consegue ter um programa multidisciplinar, isto tudo a montante quando não existia nada. Cozer estas variáveis todas acho que é determinante naquilo que nos define enquanto estrategas, mas com sempre um bottom line presente, omnipresente, que são os constrangimentos financeiros com que nos debatemos sempre. E que aqui foi efetivamente um fator. Este edifício... É um fator que neste momento eu fico muito contente, e agora regressando ao edifício e esquecendo, já com alguma distância daquilo que foi o processo de projeto e obra, ver este edifício a esta distância, sabendo das lutas que foram precisas ter, pessoais, com todos os intervenientes, lutas positivas. Sim. Conquistas na procura de soluções. Ver a esta distância que este edifício se mantém, consegue ser relevante não só para a Águeda, mas consegue projetar uma cidade num panorama cultural. E consegue absorver todas essas ambições, desde as associações, desde as escolas, ter um impacto na comunidade local, mas ao mesmo tempo conseguir receber espetáculos e artistas de todo o mundo e captar outros públicos e projetar a Águeda nesse sentido e vê-lo de tão boa saúde de fato, torna-nos muito orgulhosos. Que bom. E realmente o Francisco contou-me que quando foi a inauguração do edifício encheu-se aqui... Estavam 300 pessoas, um coro de 300 pessoas no palco. Foi fascinante. Uma coisa incrível ver-se assim. Porque no fundo não é só encher-se o edifício, é encher-se a cidade. E isso parte efetivamente deste desenho, desta vontade de pensar o edifício além de si próprio, mas como um agente em certa medida, ou seja, o edifício acaba por funcionar em certa medida como, parece-me, aquela que é em certa medida a vossa postura em relação à prática, que é uma espécie de agenciamento, de criar efetivamente relações, de potenciar possibilidades. E, portanto, no fundo, o edifício aqui acaba por funcionar um bocadinho como nesse sentido, como uma extensão da vossa própria prática. Conseguimos nos rever no edifício. Como vimos lá fora, acontece uma praça, acontecem alguns espaços e que têm consequência neste grande braço do edifício que é o auditório. Mas nós acreditamos que projetar não é limitar-nos àquele desenho restrito e àquele programa. É uma visão mais abrangente das consequências e do potencial que um edifício, que o gesto tão importante de projetar
tem numa cidade, tem na população e as consequências que isso pode ter. Nós chamamos-lhe o fator X, e já falamos nós os dois disto. Entendemos como condições sine qua non a forma e a função. Uma coisa não pode ser feia, ninguém vai projetar feio de propósito, a não ser que tenha algum objeto conceptual, mas isso é uma longa história. Nem pode deixar de funcionar. Portanto, essas duas condições têm de estar lá. E nós sentimos que a nossa responsabilidade, quase deontológica, é pensar no que é que isso pode, o que é que um edifício pode dar mais, esse fator X. É o nosso gesto enquanto atores numa disciplina que tem, de facto, um impacto social. E podendo o nosso gesto ter um impacto positivo, podendo aos bocadinhos ir melhorando o tecido urbano ou da própria comunidade, esse potencial a existir não pode ser negligenciado ao longo do processo. É uma obrigação nós olharmos para ele. E é daí que nós vamos extrair aquilo que os edifícios conseguem ser mais para além das suas próprias fronteiras. Um exemplo muito óbvio é, voltando àquela praça onde estivemos, é um lugar de comunidade, é onde o edifício se apresenta, é o seu rosto, é onde ele abraça a cidade. Parece um gesto simples, e é um gesto simples, mas que poderia muito bem não ter acontecido, porque não estava no programa. É fruto dessa estratégia, dessa visão. Em cada gesto que nós vamos fazendo, e eu acredito que isto, mais uma vez, é uma responsabilidade dos arquitetos, é isso, é poder dar um bocadinho mais. É pensar naquilo aquilo que estamos a fazer, aquilo que vamos deixar, porque os edifícios ficam aqui dezenas e dezenas e dezenas de anos, não cumprem um objetivo de um momento particular na cronologia do tempo, mas é pensar o que é que eles podem ser no futuro. O que é que os edifícios podem ser? E realmente aqui, ao longo de toda esta visita ao Centro de Artes de Águeda, percebemos o quão, em relação direta, na prática dos André, está esta relação entre programa, função e estética. Queria agradecer ao Francisco por estar connosco neste dia. Obrigado, Will, e obrigado em nome de toda a equipa em Tem. Claro que sim. Muito obrigado e até à próxima.